eu serei, atenção, responsabilizado. Tá bom, meus pais chamavam essa responsabilização de castigo. A gente não gosta da ideia porque castigar parece algo brutal. Não necessariamente. Vamos substituir a palavra, se a gente tem medo dela. Uma criança e um jovem tem de ser responsabilizado por aquilo que faz. Isto é, ele não pode ficar impune. Como diz a presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, imunidade não é sinônimo de impunidade. Imunidade não é sinônimo de impunidade. Nossas crianças e jovens têm uma série de imunidades que a legislação coloca e que precisa sê-lo, mas ela não pode ser sujeito de impunidade. Isto é, aquilo que eu faço não tem consequência. Ao contrário, a Lava Jato nasce pequenininha e ela nasce na tua casa ou na minha. Ela nasce também quando a gente distrai, desvia, esquece de tomar a providência que tem de tomar e, acima de qualquer coisa, é incapaz de colocar para as pessoas as consequências. Isto é, se você fizer isso, você vai ficar sem celular, sem internet, vai ficar sem o teu passeio. Qual idade que você vai fazer isso? Eu não tenho toda a clareza para isso porque não é minha área, mas eu posso palpitar, e palpito no livro. Por exemplo, uma criança até 5, 6 anos de idade, quem aqui é da área de educação infantil ou do Fundamental 1 sabe disso, ela não tem ideias abstratas, ela não é tão capaz de abstrações. É difícil eu discutir com uma criança de 5 anos noção de valor ou de justiça. Não faça isso com a tua amiguinha, porque não é justo. Não bata no teu colega na escola porque não é certo. E eu já vi um dia uma professora de educação infantil numa escola fazer uma coisa que eu fiquei boquiaberto, porque funcionou. Uma criança toda hora ela empurrava outra para que ela tropeçasse. E a professora, em vez de ir lá fazer o que eu tinha vontade, que era pegar pela orelha e dar um safanão, uma coisa absolutamente equivocada, ilegal e, acima de tudo, antieducativa, a professora fez algo que é pedagógico. Ela foi lá e, de maneira afetiva, mas firme, segurou no ombro da criança, firme, sem machucá-la, mas para ela sentir a intensidade, e disse: não faça isso, porque se você não fizer, você vai ficar mais bonita. Na hora a criança parou de fazer. Porque qualquer criança gosta de ser mais bonita. Ela começa a gostar de ser feia depois que ela passa por algumas situações em que parece que ser bandido é mais elogiável, ser canalha é mais heroificante, né? Ser patife é diferente de ser otário e assim por diante. Claro. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, de nada adianta você dizer para uma criança que tem 4, 5 anos de idade, que não tem noção de tempo abstrato, dizer para ela numa quarta-feira: você está fazendo isso, sábado você não vai ao cinema. Ela não tem essa percepção de tempo. Como ela não vive ainda essa fluição do tempo por dentro dela, a ideia de sábado para ela é muito distante. Mas um menino com mais de 6, 7 anos tem essa percepção. Aí chega no sábado, o filho fala: e você não vai deixar eu sair? Não. Mas e não dá para negociar? Sempre dá. Qualquer pessoa tem que entender que há uma diferença entre ser flexível e ser volúvel. Uma pessoa volúvel é aquela que muda de acordo com o movimento do vento. Uma pessoa flexível é aquela que é capaz de alterar o modo de ponto de vista e da ação. Ninguém que for educador ou educador de pessoas e de si mesmo pode ser inflexível. Não pode ser volúvel, pode ser flexível. A pessoa inflexível não é capaz de alterar. Posso eu negociar? Dependerá do nível, entre aspas, da infração. Devo eu manter quando a coisa é séria demais? Claro. Só que aí eu vou ter uma questão, vou ter que aguentar o tranco. Porque na hora que eu disser não vai, ela pode reagir de vários modos. Ela pode gritar, se jogar no chão, ou sair batendo porta. Aí você vai ver como é que você vai ter que usar o tempo para que você possa lidar com ela. Você, claro, vai ter que conhecer a pessoa com quem você está. Há pais e mães que não conhecem. Qual é o argumento? Eu não tenho tempo. Eu trabalho o dia todo, é verdade. A gente tem um tempo que esgotante no trabalho. Mas lembre-se de algo que a gente fala no livro:
Prioridade é uma coisa que não tem plural. Prioridade é uma palavra que não tem S. Se você disser eu tenho duas prioridades, é porque você não tem nenhuma. Aliás, porque a palavra prioridade exige ser exclusiva. Você pode ter uma prioridade, resolver, e depois você vai lidar com outra.